Olá, eu me chamo Priscila e estamos em mais um vídeo do canal Entre Livros e Poesias. Vamos lá para as minhas leituras de abril? Vou contar para vocês, hein? Esse mês eu só fiz leitura boa. Gente, cada um melhor do que o outro. Começando por ele, do selo Cifras, Predador Alfa, do Rogério Pietro. Nessa história nós temos uma distopia, onde o planeta Terra não existe mais. O consumo de carne para o abate foi proibido na forma de criar, pastoreio. Não se pode mais criar um animal encarcerado para consumo. O que se pode é a caça controlada, feita por pessoas especializadas para tal trabalho. E como que são escolhidas essas pessoas? Tem a Academia Orion, que forma caçadores intergalácticos. E esses caçadores, eles participam de um concurso chamado Alfa Rapaz. Nesse concurso, cada caçador vai para um planeta distante, inóspito, bem diferente, caçar um animal alienígena. É quase uma missão impossível. Sim. E é tensão. Esse livro, ele é bom porque ele tem quase 800 páginas, mas você não percebe que ele tem quase 800 páginas, de tão boa que é a leitura. A descrição dos mundos não é cansativa. Os protagonistas são interessantes, eles possuem camadas, nuances, tem jogo político, tem corrupção, tem romance, pitadinhas de romance. Tem suspense, tem a emoção da caçada, de estar participando ali de um torneio, né? Então, assim, é muito bom da gente ver tudo que a humanidade, ela ainda carrega consigo, mesmo quando, de fato, temos uma nova espécie, né? Que é o Homo Siderium. Não é mais o Homo sapiens. O Homo sapiens foi extinto, né? Ele mesmo conseguiu extinguir a Terra e ele junto nesse processo de consumo desenfreado, né? De carne humana principalmente. É o ponto central da história. E aqui a gente vai acompanhar esses 5 caçadores nessa competição que é maravilhosa. E eu vou falar para vocês o nome desses 5 caçadores: Tandro, Blinda, Reno, Muara e Gaio. Gaio, meu queridinho, sou Tim Gaio. Gente, eu entendi o que essas pessoas que leem esses livros hypados, muito famosos, sentem. Sabe aquele livro que você surta, que você fica endoidecida, que você vira à noite lendo? Fui eu com Predador Alfa. Tem uma vibe de Jogos Vorazes muito grande, com toda a questão política, toda a questão ambiental por trás. Tem o grupo Terra Vermelha, a ONG, né, que protege os direitos humanos dos animais. É uma coisa meio assim mesmo. E toda essa discussão em cima do consumo de carne, dessa necessidade do ser humano consumir carne, isso é bem presente na narrativa. E o livro é muito bom. As cenas, os pedaços assim que a gente vai acompanhando da caçada, as partes descritivas dos mundos, dos animais, do planeta para onde cada um vai, e até a gente conhecendo um pouquinho de cada protagonista, né? Que cada capítulo, no caso da sua própria caçada, né, é narrado por ele mesmo, né? Não é cansativo, o livro tem quase 800 páginas e você não sente que ele tem 800 páginas. Eu sou suspeita para falar, mas a escrita do Rogério é impecável, maravilhosa. Dei 5 estrelas, coração de favorito. Leio esse livro de novo com certeza, porque é um primor. E como eu estou tendo a honra de participar do projeto Adote um Autor Nacional, organizado pela Duda do perfil Epifania, no Instagram, eu adotei esse livro no mês de abril, então eu fiquei uma semana falando. Tem muito conteúdo sobre esse livro lá no meu perfil, no Instagram. Corre lá. Motivos para ler, primeiras impressões, cotes, resenha, tá
um primor. Ai, gente, é uma obra-prima. Só leiam. É perfeito. Próximo livro que eu li, aí agora foi uma leitura coletiva que eu organizei. Eu tô começando aí, né, com essas parcerias literárias. E eu organizei uma leitura coletiva para a autora Maria Neta, Conchas em Rubi. É um romance. Um livro curtinho, de 90 páginas. E aqui, esse livro começa com um suspense. A gente tem duas meninas que são abandonadas, uma na porta de um hospital e uma na porta de um orfanato, em Vila Formosa. E as duas acabam indo parar no mesmo orfanato, sendo criadas juntas, que é a Raquel e a Vitória. A gente não sabe muito do passado das duas, o que aconteceu para elas chegarem ali naquela situação, naquela circunstância, mas elas são criadas nesse orfanato e a amizade ali é instantânea entre as duas. Em contrapartida, a gente também tem a história do Rubens, que foi abandonado pelo pai e carrega aí toda a mágoa, toda a marca, né, para a vida adulta desse abandono. O tempo passa e a gente vai acompanhar, né, o Rubens indo para Vila Formosa e conhecendo a Vitória. E aí começa a surgir um romance. E é muito bonito ver, porque é leve, é tranquilo, lento, não é nada assim muito corrido, sabe? É muito bonito de ver. Ao mesmo tempo, a conexão dos dois é muito profunda. Não sei se pela história de vida, do passado, as marcas que cada um traz consigo. Então o livro trabalha um pouco isso também. Eu gostaria até de ver mais. Eu acho que esse livro é muito curto. Eu queria que ele tivesse um pouco mais de história, dessa construção dos personagens, porque é muito bonito de ver. Até mesmo ali os personagens secundários, o pessoal do orfanato, do hospital, do restaurante. Então é muito bacana. Então assim, a gente tem o passado, tanto do Rubens quanto da Vitória, vindo a assombrá-los. É como se esse passado tivesse sempre à espreita. O que aconteceu? Qual é a história da Vitória? Que nem ela lembra direito. Ela não lembra de um passado. Qual é a história da Raquel, que também foi deixada nesse orfanato? E o pai do Rubens, por que ele foi embora? Então é muito interessante ver nas histórias da Maria, que já é o segundo livro que eu leio dela, o primeiro que eu li foi O Sequestro, esse ar de mistério, de suspense no ar, sabe assim? E ao mesmo tempo tem um drama, tem uma carga dramática as histórias dela, mas de uma forma suave, não fica tão pesado, né? Eu gostei muito da história, eu desconfiei do plot desde o início e acertei, isso é muito bom. E indico para vocês, é um livro curtinho, deixa o coração quentinho e o final é surpreendente, é só isso que eu posso falar. Acontecem muitos mistérios, muitos segredos vão sendo revelados nessa história e assim, olha, é um primor. É só isso que eu posso falar para vocês. Próximo livro que eu li foi também uma parceria. Esse autor me procurou, o Edgar Zanetti, para que eu pudesse ler aí o livro dele e publicar uma resenha. E vamos falar, óbvio, dele aqui. Café com Caxiri. Esse livro do Edgar já é também o segundo contato que eu tenho com a escrita dele. Gente, nossa, que diferente. O primeiro que eu li foi Assassinato no Monte Roraima. É muito bom, eu já tinha gostado muito. Mas Café com Caxiri, meus amigos, é aquele livro polêmico. É aquele livro que vai tratar de temas muito sensíveis. Abandono parental, violência doméstica, a linha muito tênue entre cuidado e abuso, entendeu? A gente tem essa linha aí bem tênue, pobreza, corrupção, machismo, feminismo e tudo que perpassa aí, né?
a vida do João, que é o nosso protagonista, que é uma criança que se vê em uma situação muito difícil ali de abandono, de pobreza, criado pela sua avó Maria, uma senhora que dá a vida por esse neto, trabalha a morrer como empregada doméstica, a exploração, sabe? É muito frisada a exploração que o capitalismo exerce sobre as pessoas, é muito pontuada pelo autor. As questões filosóficas, políticas, sociais, culturais, tudo é perpassado nessa história. Então, eu vejo que o nosso protagonista, ele tem um caráter meio duvidoso. Ele parece que é maravilhoso, que é aquela pessoa acima de qualquer suspeita, mas a gente vê que tem hora que ele tem umas atitudes também que talvez por toda a bagagem que ele carregue consigo. Então a gente vai acompanhar quase que um romance de formação, né? A gente acompanha aí a trajetória de João na adolescência, as descobertas, as pessoas que passam pela vida desse menino, né? Que cuidam dele, ajudam a avó ali nesse cuidado. E é aí que a gente tem uma protagonista que é a Leandra, que tinha horas que eu ficava assim, ai Leandra, pelo amor de Deus, essa linha tênue que eu falei pra vocês aí, entendeu? Então a gente vai acompanhando esse menino que vai crescendo com essa avó, que é a única referência de amor de família que ele tem, e essa avó adoece. Eles precisam enfrentar aí o Alzheimer. E ao mesmo tempo que é muito triste ver essa pedaço da história, né? É muito bonito ver a relação dele com a avó. É muito bonito. Esse cuidado, esse carinho, esse amor. Gente, é algo surreal. Então a gente acompanha a vida do João. Faculdade, casado, as conquistas, as decepções, as frustrações, os obstáculos. E a gente vai passando por tudo isso, meio que até ter um desfecho aí que eu digo que é como se a gente observasse o João voltar às origens para de fato se encontrar, para de fato saber o que importa para ele, para de fato saber se a vida que ele estava levando era mesmo a vida que ele tinha que levar. São muitos questionamentos, muitas reflexões, uma linguagem um pouco crua, um pouco bruta. O Edgar aqui, ele não mede palavras, entendeu? Ele fala mesmo que tem que ser dito. E eu gostei bastante disso. É um livro que faz a gente questionar. Não adianta. Você sai dessa história questionando as coisas à sua volta, a forma como você está vivendo a sua vida. É maravilhoso. Leiam, vocês vão gostar, né? E eu fiquei curiosa para provar o tal do caxiri. Só que o Edgar falou que para provar só indo lá. Então, vai demorar um pouquinho, né? E agora a gente vai falar das 2 leituras que eu fiz pelo Clube do Livro Nacional. Que não pode faltar, né? Que meus mimozinhos do clube, ó. Meus... Olha, o que eu recebi essa semana, ó. Cantinho da leitura. Então, primeiro, A Falta que Ela Faz, da Valéria Macedo. Que história! Aqui a gente acompanha uma mãe feroz, uma mãe amorosa, uma mãe que se entrega para a maternidade com tudo que ela tem e até o que ela não tem. Acompanhar a sua filha Alma, e ela começa a perceber que a filha dela está tendo alguns episódios de ausência. É como se a menina fosse parar em outro lugar. São curtos, esporádicos, mas acontecem. E essa mãe quer muito estar com essa filha. E esses episódios de ausência tiram isso. Roubam a filha dela por minutos, mas roubam. Então ela começa essa busca para entender o que está acontecendo com a Alma, né? E ao mesmo tempo a gente acompanha essa questão geracional, que a mãe da Alma
não se dá muito bem com a sua mãe, a Glória. É uma relação turbulenta, é uma relação difícil, é uma relação que não teve muito afeto e ao mesmo tempo ela quer isso, ela sente falta disso. Só que com o passar da história, a gente vai observando um amadurecimento muito grande, que é esse questionamento do que é a maternidade, do que é, existe mãe perfeita? Eu quero que a minha mãe seja perfeita, mas eu sou perfeita para minha filha? Eu sou tudo que eu poderia ser para minha filha? Existe esse lugar de perfeição quando a gente fala de maternidade? Sabendo que é algo difícil, cansativo, que a gente não pode romantizar. Porque o ditado já diz, ser mãe é padecer no paraíso. Padecer significa sofrer. Ao mesmo tempo que eu vou estar no paraíso, eu vou sofrer. E a gente pensar na nossa mãe antes de ser nossa mãe. Quem era essa mulher? Quais os sonhos dela? O que ela queria da vida? Quais eram as expectativas dela? O que ela passou? O que ela sofreu? Será que eu cobro tanto dela a perfeição, mas será que ela não foi o máximo que ela poderia ser para mim? Não deu o seu melhor? Dentro daquilo que ela podia, com os recursos que ela tinha? Então o livro perpassa muito por essas discussões da maternidade. É um livro curto, mas muito profundo. Muito profundo. E ele fala sobre florescimento. Ele fala sobre você olhar para trás, para a figura da sua mãe, sem julgamento, mas com amor, porque ela fez o melhor que ela podia. Ah, mas você não sabe o que você faria no lugar dela, com os recursos que ela tinha. Então, assim, é uma escrita poética, sensível, profunda. Eu marquei vários trechos, várias partes do livro. E eu me emocionei muito com uma passagem que fala que ela se machuca no portão e ela começa a chorar desesperadamente. Não porque o machucado foi muito feio, mas porque ela está muito cansada. Ela está extremamente estafada. E como que às vezes a gente se sente assim? Sabe aquele livro que fala tudo o que você às vezes quer falar e não consegue? Foi essa história comigo. Eu estava muito ansiosa para ler e realmente foi maravilhoso. Perfeito. Por fim, mas não menos importante, eu li Existe um Lugar, da Ana Cristina Haddad. Esse livro é muito interessante, porque não é uma pergunta o título dele. Existe um lugar? Não, é Existe um Lugar, 3 pontinhos. São várias reflexões da autora, reflexões filosóficas, reflexões mitológicas. Ela estudou muito, né? Pegou referências de filmes, de livros, de séries, de outros autores, para trabalhar essa questão da aonde eu estou, por que eu estou, quem eu sou, para onde eu vou voltar. Existe esse lugar? É um livro muito introspectivo. A impressão que eu tinha, eu estava numa sessão de terapia, conversando ali. E, ao mesmo tempo, era muito intuitivo. Eu ia lendo algumas perguntas, alguns questionamentos, e eu ia respondendo para Ana Cristina, como se a gente estivesse conversando. Existe um lugar? Para mim, existe. É o céu. Eu tenho isso comigo. Eu vim de lá. E é para lá que eu quero voltar. Em nome de Jesus. Tem até uma música, né? O meu lugar é o céu. E é lá que eu quero morar, né? Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar. É da onde vim, é para onde vou. Então, assim, para minha experiência, com a minha bagagem, por isso que eu falo,
Cada livro vai funcionar para uma pessoa de um jeito diferente. Então, para mim, a experiência de fé, de vida, de vivências, esse lugar para mim não necessariamente é o céu. Eu sei que aqui é uma questão de metáfora, simbólico, mas esse lugar pode estar dentro de mim. Pode ser eu estar em paz, eu estar bem, mesmo estando no olho do furacão. Mesmo a vida estando uma loucura, mas eu escolho estar bem. Eu escolho estar em paz. Eu escolho sorrir. Eu escolho que seja leve. Então, assim, esse livro me levou para esses tipos de reflexões. E é de uma forma muito descontraída, muito leve. Assim, não tenho nada contra livro de autoajuda. Eu leio alguns, mas ele não tem essa característica. Porque às vezes as pessoas podem ver e falar, mas é... Não, é uma autobiografia mesmo, né? São as descobertas, os estudos da autora que ela passa pra gente a fim de nos ajudar aí nessa descoberta também, né? Do nosso lugar, por assim dizer. E assim, eu achei uma história perfeita, bem amarradinha, bem gostosa de ler, flui muito bem. Os livros, a maioria aqui, tirando o do Rogério Petro, são pequenos. Então, vou deixar a indicação aqui embaixo para vocês do nome direitinho. E se vocês quiserem saber mais de alguma dessas histórias, deixa no comentário que eu faço uma resenha separada, mais detalhada, fazendo uma análise aí, né, de cada obra. E também tem resenha lá no meu perfil do Instagram, @entrelivrosepoesias. Então, essas foram as minhas leituras de abril. Me conta aí o que você leu no mês de abril. E se você não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, deixa um comentário, fala alguma coisa aí, porque já me ajuda, entendeu? O seu engajamento. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!